Valu, o jogo como um todo eu achei uma falta de criatividade absurda por parte do Cruzeiro, embora o Cruzeiro tivesse ali mais volume de jogo, tivesse também mais posse de bola, mas o Cruzeiro faltou uma inspiração para deixar com que esse jogo prevalecesse a questão da superioridade. Acho que faltou para o Cruzeiro. Foi futebol como um todo, as oportunidades apareceram para os jogadores. E aqui nós já citamos sobre, né, o Rodriguinho, o próprio Bolassi, também o Dineno. Outras peças que foram até titulares nessa partida, como o Gamarra, o próprio Kenji, mas mesmo sendo titulares ou entrando no decorrer do jogo, a oportunidade dada a eles não foi abraçada da maneira que precisava, né? E acabou ali o Cruzeiro mantendo a invencibilidade. Acho que é algo de positivo, sim, a questão da invencibilidade. E uma outra coisa também que a gente pode falar sobre o positivo, claro, vamos citar ainda as peças que acabaram se destacando positivamente, mas também a questão do descanso, né? A oportunidade de descanso para a grande maioria dos titulares é algo a levado em consideração, sim. Acho que a gente coletivamente poderia ter demonstrado mais futebol, maior potencial também, e individualmente também, mas não fica difícil da gente entender por que não houveram tantos destaques individuais, porque o coletivo deixou de funcionar também. E aí, quando o coletivo não funciona tão bem, fica um pouco mais difícil da gente deixar com que a individualidade sobressaia dentro da partida. Como você disse, é página virada. Tem algumas lições individualmente falando que vão precisar levar algum destaque no decorrer aqui da nossa jornada, do nosso pós-jogo, e vamos escutar também a palavra do Leonardo Jardim, ver qual que foi a visão dele também, já que ele tinha pela frente algumas avaliações a ser feitas e com certeza foi possível fazer sim, Valu. Infelizmente, o Cruzeiro encerrou essa trajetória ruim na Copa Sul-Americana de uma maneira melancólica, né? Foi um jogo fraco contra o União. O primeiro tempo já tinha sido abaixo da média e no segundo tempo, mesmo com superioridade numérica, achei que o Cruzeiro piorou. O Jardim até buscou promover algumas substituições, a maior parte delas pensando no jogo de domingo, em preservar os seus principais jogadores. E o Cruzeiro basicamente ficou abusando de bolas alçadas na área, de cruzamentos, por muitos momentos tendo dificuldade de manter a posse no ataque, acho que ainda mais do que no primeiro tempo. E o União, com todas as suas limitações, mostrou mais contundência, mais capacidade de agredir o Cruzeiro. Fica muito claro o porquê o Jardim enfatiza tanto que ele tem uma base de 17 jogadores. O Cruzeiro não tem muito mais além disso de positivo. Acho que, claro, dá para se falar hoje do Wallace, que fez um bom jogo, até me surpreendeu, e ele, pelo que vinha fazendo, estava fora destes 17, quem sabe seja um acréscimo. Tem também a questão de alguns garotos que foram bem hoje. Acho que o Cauã mais uma vez fez um jogo correto, o Murilo fez um bom primeiro tempo, o Kenji que realmente ficou abaixo. Agora, no geral, os jogadores que são reservas, que têm poucos minutos, não aproveitaram a oportunidade. E por mais que o Cruzeiro não necessite de tantos reforços como há 3 meses, até o Jardim enfatiza isso, e pra mim bem, ele ainda precisa de reforços, porque é um Cruzeiro que quer se manter na disputa pela parte de cima no Brasileirão até o fim do ano, até dezembro, e na Copa do Brasil dá pra se pensar em título. Então, pra isso precisa sim de um elenco mais reforçado, e pra esses reforços chegarem, acho que algumas saídas também vão ter que acontecer. Então fica aí a lição para todos os envolvidos no futebol do Cruzeiro. Algumas mudanças pontuais precisam acontecer, não só de reforços, mas também de saídas. Tem jogadores que claramente não têm condições de seguir investindo a camisa do Cruzeiro, desse Cruzeiro que a gente tá acostumado, que tá pensando em grandes coisas. Então, no geral, pouca coisa positiva. Acho que realmente a manutenção da invencibilidade é o principal. Foi também o 4º jogo seguido do Cruzeiro sem sofrer gols, o que é algo interessante. O Gamarra na reta final fez até uma força para que o Cruzeiro quase viesse a sofrer um gol e perder a invencibilidade, mas o Cruzeiro conseguiu manter isso. E aí tem algumas boas atuações.
finalmente página virada. Particularmente não aguentava mais esse cenário de Copa Sul-Americana. E Valu, até emendando aí com 2018, meu amigo, foi o último ano em que o Cruzeiro conseguiu um grande título, né? Um grande título nacional. Quem sabe tenha sido um presságio. E a minha cabeça tá naquela competição continental, né? Que o Cruzeiro chegou a disputar em 2019 também, mas em 2018 foi onde fez um último melhor papel, né? Chegou ali naquele jogo contra o Boca, enfim, acho que foi isso. Eu fiquei pensando naquela campanha e tô maluco pra voltar à Copa Libertadores da América, viu, Caio Fábio? Acabei sendo traído aqui pelos meus pensamentos intrusivos. São 8.700 pessoas ligadas aqui e temos 8.700 likes, olha que legal. Você que ainda não deixou o like, deixa o like aí pra gente, que a gente tá apenas começando o nosso pós-jogo aqui. Jogo realmente, tava olhando aqui as estatísticas, né? As estatísticas, o Cruzeiro deixou realmente a desejar. Não demos nenhum chute ao gol, né, Amanda? Foram um total de 0 chutes. A meta aí fica realmente difícil. Aquele combo... Eu olhei antes da cabeçada com o Bolassi ali, do Bolassi, Amanda. Foram 11 finalizações, apenas 2 na direção do gol, Valor. Mas mesmo assim, mesmo tendo 11 finalizações, a gente fica fácil da gente ver também que a direção hoje acabou o Cruzeiro pecando, né? É um número muito baixo na direção do gol, tanto que se a gente levar em consideração, né, o goleiro adversário pouco trabalhou, assim também como o Léo Aragão pouco trabalhou. Acho que foi um jogo até um pouco mais movimentado na linha do meio de campo e também pelos lados, mas com finalizações sem efetividade por dois lados, né? E isso vai deixando cada vez mais o torcedor cruzeirense descrente daquilo que era possível de acontecer, né? Sem inspiração e com dificuldade de finalizar na direção do gol, não deixava com que a equipe ficasse mais próxima do resultado final, esse resultado positivo. E aí um 0-0 acho que condiz muito com o que foi feito, tanto por parte do Cruzeiro, como por parte também do União. É verdade, a gente vai seguindo aqui no nosso pós-jogo, lembrando, né, a expectativa para entrevista coletiva do técnico Leonardo Jardim. A Copa Sul-Americana para o Cruzeiro acabou, na verdade acabou na 4ª rodada ainda, né, quando o Cruzeiro foi matematicamente eliminado. Tá virada essa página em 2025. Agora, é o tipo de jogo que, olhando em termos de elenco, né, como o Caio já disse um pouquinho a respeito, antes eu quero chamar a atenção, eu acho que, tenho certeza que o que teve de mais positivo nesta noite foi a presença do torcedor. Eu quero destacar, agora há pouco o Mineirão colocou aqui o público e a renda. O público foi de 20.944 para uma renda de 348.550. Repetindo, né? 20.944 pessoas, quase 21 mil pessoas que, mesmo diante de um jogo ruim tecnicamente, bem ruim até na verdade, acho que só ruim é uma alcunha um tanto benevolente com o que foi o jogo, mas entendeu que o que está feito em termos de campeonato da Copa Sul-Americana. O time vive um outro momento hoje dentro do Campeonato Brasileiro, está classificado às 8ª da Copa do Brasil, mas eu queria muito destacar essa presença importante do torcedor nesta noite no Mineirão, Caio Fábio. Fantástico, Valor. Quase 21 mil pessoas presentes, fazendo um esforço para estarem no Mineirão, apoiando. Foi até legal ver que durante a transmissão feita pela detentora dos direitos de transmissão, por várias vezes a torcida acabou sendo focada, acho que até também por conta do jogo ruim, né? Mas sempre o torcedor do Cruzeiro em campo, em algum momento até as lanternas de celulares foram acendidas, porque de fato o torcedor do Cruzeiro estava ali para
para apoiar, para motivar, para celebrar essa retomada que o Cruzeiro tá tendo na temporada. Infelizmente, não houve tempo disso acontecer dentro da Copa Sul-Americana. O que foi feito de ruim em termos de planejamento, até mesmo em termos de ambiente no início do ano, cobrou um preço alto, e é sim alto, a eliminação precoce na Copa Sul-Americana. Mas ao menos houve tempo para se ajeitar determinadas questões fundamentais para que o Cruzeiro entrasse de fato na rota de buscar coisas grandes. E o torcedor do Cruzeiro tá vendo que isso aconteceu, né? Eu acho que as competições nacionais mostram muito bem isso. E eu tenho certeza que no próximo domingo, quando o Mineirão tiver abarrotado, esse torcedor cruzeirense vai fazer ainda mais bonito para quem sabe o Cruzeiro subir ainda mais na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. E um 0-0 que voltou a acontecer no Mineirão, né? Já que o Cruzeiro também não conseguiu fazer gols contra a equipe do Atlético, foi o último jogo no Mineirão. O torcedor, mais uma vez agora, saindo do estádio com o 0-0, né? Acho que vale, claro, a gente falar sobre os esforços que precisam ser feitos para que o torcedor possa estar dentro do estádio, né? A gente sabe que financeiramente falando é algo que pesa, porque a gente não fala só do custo, né, do ingresso, mas tem o deslocamento, tem a questão da alimentação também. Acho que a gente também tem que levar em consideração por ser final do mês, né, e mesmo assim o torcedor também presente, isso é muito válido. Pode ter certeza que os jogadores gostariam de ter deixado o torcedor cruzeirense ainda mais feliz. Infelizmente não foi possível, já que dentro do campo a gente não conseguiu produzir de maneira satisfatória para que a gente pudesse fazer ali mais 3 pontos. De qualquer forma, acho que ficou também muito evidente, e acompanhando todo o decorrer do jogo, famílias mais presentes na noite de hoje, crianças também mais presentes na noite de hoje. Acho que isso mostra o valor do cruzeirense, Valu. Não é somente homens, não é somente mulheres, tem crianças também, tem a família toda, pai, mãe, filho, hoje comparecendo. É algo muito gratificante e com certeza fica bonito de se ver, e pode ter certeza que o torcedor cruzeirense tem feito a sua parte e domingo não vai ser diferente. Não vai ser diferente, Amanda e Caio e as mais de 7.800 pessoas que estão ligadas aqui no nosso pós-jogo. Esse 0-0, Cruzeiro finalmente fechando essa página na Copa Sul-Americana e pensando muito agora no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Muita gente aqui no chat, um abraço a todos que estão passando aqui. Na opinião de vocês, né? O Cruzeiro não fez um jogo bom, já havia mexido muito em outras equipes, foi assim contra o próprio Mushuc Runa lá na partida. Aliás, o Cruzeiro foi a única equipe, né? Impressionante, claro, isso não é mérito para o Cruzeiro, mas é mérito para o Mushuc Runa, que fechou a primeira fase da Copa Sul-Americana quase com 100% de aproveitamento. O jogo que não venceram foi exatamente aquele empate com o Cruzeiro. Depois o Cruzeiro também usando uma equipe muito mexida contra o Palestino, tanto lá quanto o jogo aqui no Mineirão. E hoje, novamente, até para interagir com o nosso torcedor que está aqui no chat, até que ponto a gente pode colocar na conta jogadores que estão entrando e que participaram dessa partida e que não foram tão bem, o caso do Rodriguinho. A gente pode ponderar até que ponto, Caio, o caso de ser um time muito mexido, ou até que ponto esses jogadores, mesmo com um time mexido, poderiam fazer melhor. Lembrando que, quando a gente volta mais de um mês atrás, lá na partida contra o Mushuc Runa no Mineirão, que foi aquela derrota onde as coisas realmente começaram a mudar de uma maneira mais forte, jogadores que ganharam a oportunidade na partida contra o São Paulo estavam vindo do banco de reservas. O caso do Fagner, o caso do próprio Lucas Silva. Então, só para a gente entender o quão importante é ponderar cada aspecto, esse de um time mais desentrosado, mas também de que determinados jogadores poderiam ter feito um pouco melhor. Daqui a pouco a gente vai falar de destaques. Tô vendo muita gente falando aqui do Wallace, é um dos jogadores que eu concordo, sim, que fez uma partida boa, uma partida ok, nada também que eu diga que foi uma partida extraordinária, Caio. Pois é, Valor. Até o Caio Jorge, inclusive, entrou nesse jogo contra o Mushuc, né? Na época ele não era um titular, entrou ao longo da partida, dá pra incluir ele também nessa questão.
seria até desonesto da minha parte não colocar esse ponto de um time desentrosado. É claro que impacta, e aí houve até uma mudança também de disposição do time em campo. Mas pra mim tá mais na conta dos jogadores. Eu fiquei muito decepcionado, especialmente com o Rodriguinho, que entrou no segundo tempo e é um jogador que acompanhei de perto nos tempos de América, que até já fez algumas apresentações interessantes no Cruzeiro, mas não fez uma boa partida. E tecnicamente era um Cruzeiro que tinha condições de fazer mais do que o União. Aí entra o ponto da qualidade, né? Porque a gente não tá falando de um Cruzeiro que enfrentou um super time, uma equipe que é relevante dentro do seu país, relevante no continente, longe disso. O União terminou aí nas últimas posições do Campeonato Argentino, foi o último colocado do grupo. Tem aí um treinador que ainda não conseguiu vencer no cargo, né? Teve o seu 4º jogo hoje e não conseguiu vencer. E o Cruzeiro em nenhum momento conseguiu fazer com que a sua maior força técnica viesse a prevalecer. E aí, voltando ao Rodriguinho. O Rodriguinho entrou no segundo tempo e conseguiu perder a bola. Isso estatisticamente comprovado por 10 vezes. É muita coisa. Então tem, sim, algo na conta dele, algo na conta do Lautaro Dias, acho que do próprio Bolassi também, que até quase fez um gol na reta final, mas esperava ter visto mais dele. Enfim, o Gamarra, que a gente já tá cansado de saber de todas as limitações. Então tem muito na conta desses jogadores e isso tem que servir aí de um alerta pro Cruzeiro, né? Porque é um Cruzeiro que tá buscando o caminho de estar no topo a nível nacional, né? E aí até fazendo uma comparação, eu creio que o torcedor do Cruzeiro vai me entender. O Jardim já deixou claro que tem pelo menos 3, 4 equipes no Brasil em todos os sentidos à frente do Cruzeiro. Uma delas é o Palmeiras, que hoje com seu time alternativo bateu por 6-0 o Sporting Cristal. O Cruzeiro tem que mirar isso, tem que mirar futuramente estar com seu time alternativo e passar por cima de adversários mais fracos. Então, esse jogo tem que servir muito de alerta para esse processo, né? Que bom que o Cruzeiro já se encontra numa condição de disputa no Brasileirão, de pleitear a liderança com o próprio Palmeiras. Mas está muito claro que para ter mais consistência, para ter mais constância, para ter mais fôlego, vai ter que ter algumas mudanças pontuais aí no seu elenco para de fato se firmar com uma grande força a nível nacional e internacional. E quando a gente fala de mudanças e também pensando no mercado no meio do ano, a gente precisa levar em consideração também que o Cruzeiro não vai encontrar, pelo menos não para mim, nem dentro da Copa do Brasil e tampouco dentro do Campeonato Brasileiro, equipes que tecnicamente sejam inferiores ao Palestino, ao próprio União. E isso escancara muito da necessidade dessa equipe, mesmo que alternativa, pudesse vencer esses confrontos, né? No caso do Palestino não, que o Cruzeiro acabou vencendo, mas no caso do União sim, porque mostra muito que tecnicamente são jogadores que precisam melhorar e acabaram perdendo uma grande oportunidade. Você citou muito bem a questão do Rodriguinho, citou também a questão do Bolassi, do Gamarra, jogadores que até então, tirando com exceção ali do Bolassi, que vinha entrando bem, e hoje quase conseguiu fazer mais um gol com a camisa do Cruzeiro. Mas de resto, outros jogadores que precisavam ter mostrado uma melhor capacidade, no caso do Lautaro, porque as oportunidades vêm aparecendo e por mais que a gente possa falar sobre a questão da falta de entrosamento, são jogadores que treinam juntos. Então a gente não está falando ali de jogadores que não jogaram ou não treinaram em nenhum momento juntos, embora a gente saiba também que não é só a questão do entrosamento, né? Tem a questão do ritmo de jogo, tem a questão também da confiança. Uma vez que a confiança não estando em dia, você precisa se redobrar, mas eu acho que o que falou mais alto para mim foi a questão comportamental dessa equipe. Os jogadores que vêm atuando pouco precisavam se esforçar mais. E se esforçar mais é se dedicar um pouco mais, correr um pouco mais, e isso para mim me chamou a atenção. É claro que quando isso tudo não consegue reunir, a gente fica um pouco mais distante também da qualidade de jogo. E para o torcedor, isso acaba não sendo nem um jogo inteligente por parte desses jogadores e nem um jogo atraente também. Esperamos que no próximo confronto, aí sim, já com a equipe titular, já pensando também no Campeonato Brasileiro, a gente possa virar essa chave e conquistar mais uma vitória, que isso é o que mais importa agora na mente do torcedor cruzeirense. Acho que isso aí, ninguém tem dúvida
de como é o Cruzeiro que vai entrar no campo no domingo, né? Claro que é um jogo dificílimo, mas todo mundo tem consciência realmente de que é uma outra realidade. Só que eu acho também foi de muita felicidade do Caio falar a respeito disso, né? Temos hoje um time muito competitivo em campo e precisamos de nos tornar. Acho que aí a gente não vai conseguir se tornar apenas nessa janela, né? Vamos precisar aí de algumas janelas, talvez essa e a do ano que vem, do início do ano que vem, para se tornar realmente este elenco de força, né? E nenhum elenco, né? Ainda continuando falando com vocês, a gente sabe, quando a gente fala a respeito do time alternativo, é bom deixar claro para o torcedor cruzeirense que aqui ninguém está colocando o nível de exigência lá em cima. Não existe hoje, no Brasil, mesmo quando a gente pega os elencos de Palmeiras e Flamengo, esses elencos, os times principais, têm uma diferença importante para os times que entram, digamos, como alternativos. Claro, por conta do excesso de qualidade que esses elencos têm, você fala assim, pô, esse alternativo seria titular da maioria dos outros times no campeonato. Mas é preciso diminuir essa distância. Repito, acho que o Cruzeiro não vai conseguir fazer isso apenas nessa janela de meio do ano, mas isso mira um time sendo capaz de ser muito mais competitivo em várias situações no ano, né, Amanda? Com certeza, Valor. Até para a gente também não perder a nossa identidade, né? O Cruzeiro tem sido uma equipe intensa, tem sido uma equipe competitiva, que consegue ter um bom volume de jogo, mas consegue também traduzir esse bom volume de jogo em finalizações e em gols. Acho que isso tudo acabou faltando ao Cruzeiro, né? Apesar de ter tido maior posse, maior número de finalizações, mas faltou direção, faltou criatividade, faltou inspiração, e em outros momentos, quando isso acontecia, mesmo com uma equipe titular, o Cruzeiro se resguardava na questão de qualidade, porque para esse confronto, mesmo fechando a Sul-Americana, tinha grande possibilidade do Cruzeiro deixar em campo uma criatividade melhor, um volume de jogo melhor, ser um time também mais produtivo. Achei o Cruzeiro hoje muito pouco produtivo, e aí fica distante de uma vitória. De qualquer forma, Valor, acho que vale sim a gente falar sobre a entrega coletiva e as entregas individuais. Afinal de contas, era um jogo que reunia condições para as avaliações do Leonardo Jardim. Para muitos jogadores, ou para alguns jogadores, talvez tenha sido a última oportunidade até a pausa do meio do ano. E por isso seria tão importante que eles pudessem abraçar um pouco mais essa oportunidade. Ficam as lições, as oportunidades estavam aí. Para quem aproveitou, acabou aproveitando, e para quem não, é uma pena. Acho que é o que eu posso dizer. Pela frente tem um confronto direto contra a equipe do Palmeiras e tem também um jogo difícil lá no Barradão contra a equipe do Vitória. Então acho que vai precisar ter um bom planejamento o Leonardo Jardim para que a gente possa permanecer na parte alta da tabela. E para permanecer na parte alta da tabela, os escolhidos têm sido jogadores com maior desempenho, com maior qualidade técnica, o que fica distante da gente conseguir enxergar que essas peças vão voltar a ser opção a Leonardo Jardim, embora a gente saiba que tem alguns jogadores que vêm entrando um pouco mais. O alento para o torcedor cruzeirense, pensando nessa construção de um Cruzeiro protagonista, é que hoje o principal nome do departamento de futebol pensa muito nisso, né? Quando o Jardim deu aquela fala dizendo que o Cruzeiro nunca mais deveria participar da Copa Sul-Americana, me causa a sensação de que ele está incomodado com o estado atual do Cruzeiro. E é muito legal ele se incomodar com o estado atual mostrando trabalho, né? Porque ele chegou aqui sabendo da situação do Cruzeiro, sabendo que o Cruzeiro estava abaixo em processos de alguns clubes, mas mesmo assim fez ali do limão uma limonada, né? Fez desse elenco competitivo, pelo menos a base dele, ao ponto do Cruzeiro poder chegar aí para a parada em torno da Copa do Mundo de Clubes, brigando na parte de cima do Brasileirão e nas oitavas da Copa do Brasil, entre os 16 melhores da competição. E mais pra frente, certamente as coisas
vão acontecer, porque existe hoje essa mentalidade forte dentro do Cruzeiro que foi trazida pelo Leonardo Jardim. Então, a partir disso, acho que dá para se criar essa expectativa de, com o tempo, né? Claro, o Cruzeiro não vai chegar de uma hora para outra dentro daquele patamar que a gente conhece, mas com o tempo, acho que as coisas tendem a ficar mais claras, né? Então, fica aí a grande esperança para o torcedor nesse sentido, que é de fato o Leonardo Jardim. 7.200 pessoas ligadas aqui no nosso Dia de Jogo KTO. Lembrando, né, daqui a pouquinho tem a entrevista coletiva do técnico Leonardo Jardim nesta última noite de Copa Sul-Americana para o Cruzeiro em 2025. E aí é seguindo realmente na temporada. Daqui a pouquinho vai ter uma parada para o Super Mundial. O Cruzeiro jogando, como disse bem a Amanda, joga neste final de semana contra o Palmeiras, jogo para Mineirão repleto, novidade, né? Me contem uma novidade a respeito da torcida do Cruzeiro empapuçar o Mineirão e apoiar o Cruzeiro. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!